Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Meu nome é André e dessa vez vou ser eu que vou dar continuidade aqui às nossas palestras na semana do Horse, beleza? Bom, como eu disse, meu nome é André, eu vou estar me apresentando aqui durante a palestra, né? E eu trouxe um tema, pessoal, que eu acho que vocês podem gostar. É um tema muito bacana, que se trata de como utilizar boas práticas com Angular e Horse, né? O Angular vai se tratar do nosso front-end, um front-end que é um framework baseado em JavaScript, e o Horse, que é claro que vocês conhecem, né? Que vai ser o nosso framework para utilizar na construção da API. Beleza, pessoal? Bom, a proposta que eu quero trazer para vocês nessa palestra ela vai ser um pouco um quanto diferente. Eu já tenho um projeto criado, até porque eu até quero ressaltar esse ponto, né? Que na última semana de Horse que teve, eu falei um pouco sobre como criar uma aplicação utilizando Angular e Horse. E se vocês não viram, tá aqui na playlist, né, do canal. Vocês tirem um tempinho depois, quem não assistiu, né, dá uma olhadinha, assiste, ficou bem bacana, o pessoal gostou. E não que isso seja necessário para assistir essa palestra, pessoal. Ela vai ser só um adendo, um adicional, um anexo, né, que eu acho que quem assistiu vai se sentir um pouco mais familiarizado com o que eu vou falar agora. Mas eu vou ser bem detalhista, eu vou falar com muitos detalhes, eu vou tentar deixar o mais claro possível de tudo que eu vou falar aqui. Mas chega de enrolação, né, pessoal? Vamos dar início aqui. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, porque eu não quero ficar enrolando muito em relação às slides. Mas meu nome é André, né? Eu sou pós-graduado em Tecnologia para Aplicações Web, sou desenvolvedor Angular e Delphi na Fiorelli Software, faço algumas consultorias, trabalho para algumas outras empresas, presto serviços, uma delas é a Next Trends, uma empresa muito bacana, que eu trabalho em um projeto muito bacana. Aí, algumas das minhas redes sociais, né, o LinkedIn e o Instagram, se vocês quiserem me adicionar lá para a gente poder manter contato, beleza? Fiquem à vontade. O que esse projeto que eu desenvolvi, ele vai utilizar como tecnologias, né? Na parte da nossa API, a nossa aplicação do Horse, né? Nós vamos utilizando, claro, o Delphi, o Horse como o framework e o Boss para gerenciar algumas dependências, beleza? Agora, na parte do front-end, né? Que vai ser a parte onde vai consumir essa API, a gente está utilizando o Angular, o Node, que seria muito parecido ali. Na verdade, ele vai ser o responsável por criar o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Ele vai pegar tudo que a gente for desenvolver ali no Angular e vai transpilar para o navegador entender. E nós temos o NPM, que é o controlador aí de dependências, muito parecido com o Boss. Beleza, pessoal? Então, só para a gente ter uma visão geral do que a gente vai ver na palestra, de uma forma muito resumida, essas são as nossas stacks, ok? Bom, como eu tinha dito, já falei até um pouco de forma resumida, mas o objetivo dessa palestra, qual que vai ser o ponto alto dela, né? Nós temos uma aplicação que eu vou mostrar para vocês, ela já está desenvolvida, que é a parte da API, muito simples, é um cadastro, um CRUDzinho de um único cadastro. Vocês vão ver, mas beleza, André, mas se é tão simples assim, o que a gente vai tirar de proveito disso, né? Vocês vão ver que com pequenos recursos, né, a gente consegue aplicar várias metodologias e a partir dessas metodologias a gente consegue aplicar em qualquer outro projeto, seja ele simples ou até muito grande, beleza? Bom, o objetivo principal dessa palestra é fazer com que, ou seja, a gente vai pegar uma aplicação que eu já desenvolvi, eu vou explicar ela detalhadamente, o que tem de desenvolvimento nessa aplicação, e a partir dessa aplicação, nós vamos, depois de entendê-la, né, nós vamos aplicar algumas boas práticas, né? Ou seja, rotinas que vão nos ajudar nos nossos produtos na hora que a gente for desenvolver para uma software house, o seu próprio produto, ou até uma consultoria, ou até algo maior que você vai fornecer para um cliente, empresa e assim sucessivamente. Beleza? Então, o ponto alto dessa palestra é a gente pegar a aplicação
e evoluir ela, né? Fazer com que ela possa ser muito mais escalável, né? E que ela não fique totalmente acoplada ali, dependendo, que dificulte, né, a manutenção para próximos desenvolvedores ou para você mesmo, né, na hora que for desenvolver a sua aplicação e adicionar novos recursos. Beleza? Então, assim, chega de enrolação, como eu disse, eu não quero ficar falando aqui, né? Eu quero colocar a mão na massa, então, de fato, vamos colocar. Bom, aqui, ó, como eu tinha dito para vocês, eu tenho já a nossa pasta do back-end, a aplicação da API já está desenvolvida, está utilizando o Horse aqui, não tem muito o que falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Tem a pasta do front-end que já está desenvolvida, já iniciei o projeto, ela já está pronta. Esse projeto é o mesmo projeto que eu utilizei na última semana do Horse, como eu tinha comentado com vocês. A gente fez um CRUDzinho, um cadastro de produtos. E esses produtos, assim, é um CRUD muito simplesinho, só que eu expliquei de forma muito detalhada como a gente começa, como a gente cria o projeto, como a gente cria um componente e assim sucessivamente. A ideia agora não é fazer isso, né? Se você tiver uma dúvida maior, dá uma conferidinha lá depois, né? Se você sentiu alguma dificuldade maior nessa palestra, não tem problema você continuar assistindo essa. A gente vai ver de forma detalhada, mas se você quiser entender de uma forma muito mais específica, dá uma olhadinha lá, porque o vídeo também ficou bacana, beleza? Bom, aqui o projeto já está pronto, nós vamos ver ele também, mas vamos só dar uma olhada na nossa API, né? Na parte da API não tem segredo, ó. O que nós temos aqui de desenvolvido na nossa aplicação do Horse, né? Nada mais, a gente tem uma controller de produtos, né? Product, e ela vai ter alguns endpoints. Esses endpoints vão ser o quê? Para listar vários produtos, para listar um produto em específico, para a gente salvar um produto, para a gente poder editar e excluir. Só isso, beleza? Assim, mas beleza, André, isso aí eu não vou tirar proveito nenhum. Calma lá, pessoal. Eu não vou tirar vantagem disso, mas eu quero que vocês insistam e assistam até o final. Que em algum ponto eu acredito que quem não saiba nada sobre o que eu vou mostrar vai ter um grande proveito. Quem já conhece alguma coisa, eu espero trazer alguma novidade. Beleza? Então, fica aí um desafio meu para com vocês. Então, essa aqui é a nossa aplicação, eu até deixei ela rodando aqui já. Ela está aqui rodando, eu usei o executável mesmo, e ela já está rodando. Isso aqui, na parte da nossa API, é só isso. Na parte do nosso front-end, eu tenho aqui a aplicação já pronta também, ela já está até rodando, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É simplesmente isso, não tem muito segredo não, tá? Ou seja, é uma navbar aqui, e aqui nós temos um card que vai listar a parte de listagem, né? Todos os produtos que estão listando. Nós temos uma ação de editar, de excluir. Se a gente editar, ele vai para um form, né? Ele navega para uma rota de form. Se a gente for excluir, ele vai excluir, né? De fato, excluiu. E aqui embaixo, logo abaixo, deixa eu arrastar aqui, ó, nós temos um maisinho, clicamos no mais, ele vai colocar um form aqui e vai cadastrar para a gente. Basicamente isso. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui, mas beleza, o que a gente vai fazer a mais disso, né? Na verdade, não há mais. Como vamos fazer diferente, né? Eu vou mostrar para vocês primeiro, né, como que essa aplicação ficou. Aqui nós temos a estrutura base da aplicação, temos a pasta Node Modules, né, que seria como se fosse os modules lá do Boss, que ele gerencia as dependências, só que esse aqui é do NPM. Tudo que a nossa aplicação do Angular precisa vai estar aqui. Dentro do SRC é o nosso código-fonte da nossa aplicação. Nesse RC nós temos o App, Assets, Environment. Dentro da pasta App, nós temos todo o nosso contexto da aplicação. O que se trata do que a gente vai construir. Nessa parte que a gente vai construir, nós temos o layout. Dentro do layout, nós temos o side nav que a gente construiu. Esse side nav nada mais é do que isso aqui, pessoal. Isso aqui é onde vai aparecer o produto, o Angular Horse. E aí, depois, se surgir novos itens, é só ir adicionando. Como que seria? Nós temos aqui, ó, esse item aqui,
tem o Match Nav List, e aqui você vai adicionando os produtos, clientes, pessoas e assim sucessivamente. Mas é esse cara aqui. Até porque aqui embaixo nós temos um headerzinho que ele está escrito aqui, né? Angular Horse. Simplesmente isso. Aí nós temos o arquivo CSS e um arquivo de TypeScript que faz a funcionalidade, né? Bacana. Depois nós temos uma pasta chamada Model, que a gente tem um arquivo chamado Product Model. Esse cara é o responsável por fazer o mapeamento da tabela do banco de dados. É até um ponto que eu esqueci de comentar com vocês, claro. Nós estamos utilizando o Firebird como banco de dados. Tem uma tabelinha lá que se chama Product, que ele tem esses campos aqui, ó, ID, Name, Price. Esses são os campos que estão na tabela que tem criado lá, uma tabelinha bem simples, beleza? Então a gente cria essa model para poder mapear e ficar mais fácil da gente controlar tudo que for utilizar aqui no front. Bacana? Bom, na parte do page, aqui de fato vão ser as páginas, né? Aí o que acontece? Quando eu construí isso aqui na semana do host da primeira vez, pode ser que, para quem não tem familiaridade com o Angular, isso seja natural, né? Beleza, bacana, eu vi construir, funcionou, tá joia. Mas é claro que talvez quem já tem algum conhecimento sobre React, Angular, Vue, essas stacks, né? Talvez para trabalhar de uma forma mais reativa, né? Ou seja, ter uma rotina dinâmica, isso aqui já é mais poluído, digamos assim. Você tem um arquivo para o form, HTML, TypeScript, um arquivo para listagem, que é um product list, que é onde vai listar o produto, que de fato aqui, ó, quando a gente entra, o que é esse arquivo HTML? Ele está criando um card, um título e uma tabela. Aí essa tabela tem várias colunas, que é aquelas colunas que aparecem os produtos. Ou seja, temos o ID, o name, o price, temos aqui uma coluna de ação, que é onde fica o botãozinho de editar e deletar. Ou seja, simplesmente é isso aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ele monta isso aqui pra gente, e é aquele registro que tinha que a gente excluiu. Mas basicamente a parte de list é essa aqui, beleza? Então basicamente nós temos o HTML que faz isso, aí a parte do TypeScript do list basicamente implementa esses recursos, né? Nós temos o delete aqui, o edit, o add, e aqui é para listar, ele faz uma requisição para poder carregar todos os produtos, para listar lá bonitinho na grid. E no form, basicamente, é quase a mesma coisa, né? Ou seja, a gente está montando um card também, com o título de produto. A única diferença é que a gente está criando, passando os campos de fato, que isso aqui não tem como mudar, né? Ou seja, a gente está passando aqui, ó, quais são os campos que precisam ser preenchidos, né? Tipo, aqui no caso nós temos o nome, o preço, que é o que seria preenchido para cadastrar um produto, certo? E aqui logo abaixo, na parte do form, tem um botão de salvar e cancelar. Aí se a gente for parar para pensar de uma forma mais produtiva, né? E até mais estruturada, se a gente tiver outros cadastros, isso aqui se ficar repetindo várias vezes, até porque dentro do TypeScript do Product Form, se a gente acessar aqui, ó, ele implementa o salvar e o cancelar em todos os cadastros. Ou seja, se eu tiver um cadastro de cliente, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu tiver um cadastro de pessoas, eu tenho que ter esse aqui. E eu tenho que ter essa rotina em todos os cadastros que forem surgindo. Isso não é bacana, né? Até por questões de padronização e centralização. Então, isso não é uma boa prática, isso aqui foi só para a gente poder entender como que funcionaria um cadastro. Então, a gente vai mudar isso aqui também para deixar um pouco mais intuitivo. Aí tem a service, né? Que é onde a gente faz a comunicação com a nossa API. A gente tem aqui, são onde a gente utiliza os verbos, né? Digamos assim. Nós vamos acionar os verbos para fazer as requisições. Nós temos a listagem, pegar um produto em específico, fazer um post, um put e um delete, beleza? Isso aqui é bacana, a gente trabalha bastante com isso, só que como a gente quer criar algo mais genérico, não é muito interessante nesse ponto, beleza? Bom, e aqui de fato a gente tem o app da aplicação, não vamos mudar nada sobre isso. Nós temos o app module, que esse cara aqui já é um ponto bem interessante para a gente poder falar sobre, porque o Angular, ele é um framework modular, né?
para tudo que a gente vai criar, um componente, um pipe, ou seja, todos esses componentes e recursos que têm uma grande demanda, uma gama de informação, ela precisa de um módulo, pelo menos um módulo. Ou seja, o módulo principal da aplicação é o App Module. Então, se você não vai criar nenhum módulo específico para um componente, ele vai ficar tudo aqui, que foi como a gente fez no último exemplo. Se a gente vê, ó, tudo que foi adicionado na aplicação, ele foi adicionado o componente aqui como referência para esse módulo. Qual que é o ponto negativo? Se a gente for criar uma aplicação maior, né, se essa aplicação começar a crescer, evoluir, é um ponto negativo porque quando a aplicação inicializar, tudo isso vai ser carregado de uma vez. E é claro que tem um padrão que se chama lazy load, né? Carregamento lento, que se trata de que a gente consegue trabalhar com o carregamento de componentes sobre uma demanda. E nós vamos aplicar isso também, porque é muito bacana, porque se você não acessa um item, não tem o porquê ele já ter carregado, né? E tudo que está na internet, né? A gente não sabe como a página está sendo acessada, se é por um celular, se é por um 3, 4, 5G. Então a gente tem que fazer o possível para economizar dados na hora do usuário acessar, né? Então a gente vai aplicar uma técnica aí para que a nossa aplicação carregue dados sobre demanda. Beleza, pessoal? Bom, um último ponto aqui que eu vou comentar, que é sobre os environments, que são as variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente nada mais são que os locais onde a gente consegue fazer o controle do que vai ser apontado para algum servidor, né? No nosso caso, não vai ter nenhum tipo de controle, né? Mas a gente coloca esse valor aqui, ó, API horse, que a gente está apontando que a nossa aplicação vai conversar com o caminho chamado localhost com a porta 9000. Beleza? Bom, feito isso, não vou dar muita ênfase nos demais arquivos, porque não é o objetivo da nossa palestra, né? Mas qual que é o nosso objetivo aqui então? É aplicar as boas práticas. Bom, pensando pelo ponto que a gente tinha falado que o produto não tendo essa estrutura não seria muito bacana, né? E a gente pensando numa estrutura nova, qual que seria a pegada então? A gente poderia criar um componente genérico, né? Que ele possa ser utilizado por vários outros tipos de cadastro. Então vamos fazer o seguinte. Dentro de layout, nós vamos criar um novo componente, só que visando o carregamento sob demanda, né? O lazy load, que ou seja, ele só vai ser utilizado caso seja acessado. Então nós vamos vir aqui, eu estou utilizando o IntelliJ, né, como ferramenta, você pode utilizar o VS Code, o Sublime, Atom, fiquem à vontade, mas aqui é de preferência minha. Vou utilizar aqui, esse cara se chama o Angular Schematics, você pode instalar ele através do Angular CLI. Eu até comentei sobre esse ponto na semana do Horse anterior. Se você tiver alguma dúvida, depois dá uma consultada lá, assiste aquele vídeo que é muito bacana, viu, pessoal? Recomendo bastante. Então vamos lá. Vou utilizar o Angular Schematic, que é ele que vai ter uma gama um conjunto de comandos que facilita bastante para mim na hora de executar algum recurso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar o quê? Eu quero criar um módulo aqui. Esse módulo, vamos nomeá-lo da seguinte forma. Vamos colocar generic CRUD. A partir daqui nós vamos criar uma rotina para que todos os cadastros tenham essa mesma funcionalidade, né? Então aqui ele vai criar para a gente. Se a gente for vir aqui, ó, generic CRUD, ele criou um módulo. Bacana? Bom, a partir daqui o que a gente vai fazer? Vamos criar um componente. Ou seja, esse componente ele só vai ser acessado depois do módulo ser carregado. Então vamos vir aqui, vamos criar um componente. Esse componente vai se chamar generic CRUD também. Generic CRUD. Aqui a gente consegue passar algumas flags, né? Ou seja, esse flat significa que eu não quero que ele crie uma pasta, que ele vai utilizar a mesma pasta onde ele está sendo criado. Eu não quero criar arquivos de teste. Eu vou utilizar o HTML, só que eu não quero criar o arquivo de estilo. Vai ser
inline style, ou seja, eu não quero criar um arquivo CSS, ou seja, eu só quero criar um arquivo HTML, beleza? Vamos fazer com que ele gere para a gente os nossos arquivos, ele gerou para a gente, bacana. E aí o que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, se a gente for ver, ó, dentro da pasta, dentro do nosso arquivo module, ele já colocou o nosso componente. Eu vou tirar esse commons module, que nós não vamos precisar dele no momento. Um ponto muito importante, pessoal, é sempre bom organizar os imports, né? Isso pode ser um toque meu, né? Mas eu gosto de organizar porque fica muito mais fácil da gente saber quais imports a gente está utilizando e não fica um código poluído, beleza? Então aqui, ó, se a gente for vir agora, ele colocou esses styles, nós não vamos utilizar. Vamos identar aqui, Ctrl Shift L. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pensar pelo ponto da seguinte forma. O que a gente precisa fazer para que a nossa aplicação fique centralizada? Basicamente, a gente vai pegar tudo que foi feito no CRUD, ali de produto, e tentar converter ele de uma forma genérica, né? Então vamos fazer da seguinte forma. Dentro do nosso Product List, que vai ser a parte de listar os nossos produtos, né? Eu vou fazer assim, eu vou copiar tudo que está aqui, vou colar aqui e a gente vai usando de forma seletiva, beleza? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um título, nós temos um match card, que vai ser aquele cardzinho bonitinho, nós temos a nossa tabela e aqui nós temos as colunas. A parte das colunas já não é interessante para nós, né? Então aqui na parte das colunas nós vamos ter que tirar esse cara. Então, ó, nessa parte aqui ela vai ter que ser dinâmica. Nós vamos comentar ela então. E aí, o que a gente pode fazer? Na parte de colunas, nós podemos criar uma interface, né? E a partir dessa interface nós vamos criar uma rotina que nessa interface a gente consiga controlar mais de um atributo, beleza? Partindo por esse ponto, nós precisaríamos do quê? Nós precisamos de um controlador de um ID, precisaríamos de um controlador para as colunas, saber quais são as colunas que nós vamos utilizar. E eu acho que a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade, a gente vai criando. Então, a partir desse ponto, vamos criar aqui então uma pasta chamada Interface. Vamos vir aqui, ó. Vou criar um arquivo mesmo, acho que é mais fácil. Vamos colocar aqui generic crud.interface.ts, beleza? Aí aqui, ó, opa, vamos criar uma pasta primeiro, né? Vamos criar uma pasta, primeiro vamos colocar interface, aí dentro dessa pasta interface nós vamos criar um arquivo, generic crud.interface.ts. Bacana. E aqui dentro, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um export para ela poder ficar acessível para toda a aplicação. Vamos colocar aqui iGeneric CRUD. Beleza? Lógico que aqui tem que ser um interface. E aí aqui, ó, vão ser os nossos controladores para a gente poder fazer uma gestão, né, do nosso cadastro. Então aqui que nós podemos colocar. Vamos pensar da seguinte forma. Nós vamos precisar de um column ID para a gente saber qual que vai ser a coluna primária. Esse column ID nós vamos colocar ele como não obrigatório, porque a gente pode definir como todos os cadastros têm um ID. Se for diferente de ID, a gente passa algum, beleza? Vamos colocar aqui. Essa interrogação eu coloquei é porque a gente diz que esse atributo não é obrigatório, ou seja, ele não precisa ser preenchido, beleza? Então aqui agora vamos colocar os columns, que vão ser aquelas colunas que estão aparecendo na listagem de produto. Elas vão ter que ser obrigatórias. E aí o que a gente vai passar aqui? Vamos passar um objeto que ele precisa ser preenchido da seguinte forma. Nós vamos ter um caption, que vai ser o que vai ser exibido, e vamos colocar um data field. Esse data field vai ser o campo correspondente ao valor que está no banco. Beleza? Nós vamos passar um array, né? Porque pode ser mais de um campo na coluna. Beleza?
Bom, um outro detalhe que a gente vai precisar também, claro, é de um endpoint, né? Porque cada cadastro vai ser apontado para algum endpoint, certo? Eu acho que a princípio vamos deixar só esses, beleza? E vamos dar continuidade. Aí, de acordo com o que a gente for precisando, a gente vai adicionando. Bom, aí aqui o que a gente vai fazer então? Dentro da parte do generic CRUD, vamos fazer o seguinte. Aqui, toda vez que a gente for utilizar esse componente, nós vamos utilizar o input, que é o valor de entrada, que a gente pode, toda vez que for utilizar, a gente vai usar esse valor de entrada. Esse valor de entrada, nós vamos colocar aqui, ó, um generic, vamos criar uma variável, né? Generic CRUD, que ele vai ser da nossa interface que a gente acabou de criar. Aí, generic CRUD. Bacana. E a partir deste cara, a gente pode até dar uma organizadinha aqui. A partir desse cara, então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, um outro que a gente pode colocar é um title, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar um title, que ele vai ser, todo cadastro vai ser um título. Beleza? Então aqui, ó, vamos voltar. Aqui a gente já pode até trocar, ó. Essas duas, quando abre duas chaves, se chama interpolação, que significa que a gente pode passar um valor dentro de um HTML, beleza? Então aqui, ó, vamos passar o generic CRUD.title. Aqui depois a gente vai popular esse cara, deixa ele assim por enquanto. E aqui a gente vai fazer um laço. Dentro do laço, como que a gente pode fazer um laço dentro do HTML? Nós temos uma boa prática, porque quando utilizamos a tag ngContainer, significa que essa tag ela não vai ser renderizada dentro do nosso navegador, então significa que a gente pode aplicar uma regra de negócio e nenhum bot, nenhum script malicioso vai alterar esse valor, beleza? Então aqui ó, vamos fazer um ngFor, aqui. Aí nesse ngFor ele vai pedir um import, né? Vamos fazer o import que ele precisa. Vamos criar uma variável aqui, e ele vai se chamar column de as nossas colunas que a gente definiu lá no genérico, beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar só um de exemplo aqui, ó, que vai ser basicamente esse para todos, né? De vez em quando esses comentários não ajudam, então tirar manualmente. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos percorrer todas as nossas colunas, vamos fazer com que elas fiquem dinâmicas, né? O que a gente portar de coluna, ela vai fazer o for e vai preencher. Então, a partir daqui, ó, esse match column def, ele vai ser... Eu vou abrir aqui os colchetes para definir que a gente vai falar que essa propriedade ela pode ter um valor alterável, né? Então, aqui a gente vai colocar um column ponto data field. Aqui, ó, nós vamos utilizar novamente a interpolação. Nós vamos colocar aqui o column.caption, que é o valor que vai ser exibido, certo? E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem uma interpolação também, mas dá para a gente fazer de uma forma diferente. Nós podemos passar aqui o colchete aqui, e nós pegamos o column.datafield também. Beleza? Então, de certa forma, pessoal, aqui nós já criamos uma rotina para fazer com que as nossas colunas já fiquem dinâmicas. Então, isso aqui a gente já não precisa mais. Bacana? Então, só para a gente poder visualizar isso aqui de uma forma, não ver esses monte de erros aqui, né? Vamos já criar esses métodos que a gente vai utilizar, né? Vou criar aqui o método onEdit, que é esse cara, nós podemos, como nós não sabemos qual que é o tipo do cadastro, né, que em tese seria, a gente tiparia aqui como a model que a gente tem lá, né, que seria product, né. Só que nesse caso, como a gente não sabe, né, o que vai vir, né, pode ser qualquer tipo de cadastro, vamos colocar um object aqui, beleza? Vamos pegar o mesmo aqui, vamos colocar um delete. E vamos ver se tem mais algum aqui. Ah tá, a gente tem esse cara aqui. Nós temos um onEd também. Vamos colocar um onEd aqui. O void. Bacana.
Então aqui a gente já tirou alguns errinhos. Aí aqui nós temos o products, que na verdade não vai ser mais products, né? Pode ser, como eu disse, pode ser qualquer tipo de cadastro. Então vamos colocar aqui objects, né? Pode ser qualquer objeto. Então aqui, ó, vamos criar um array de objects, né? A gente colocar aqui object e passar um array. Então aqui a gente já tem um array desse cara. Bacana. E aí, qual que é o nosso próximo passo? Vamos ver aqui. Esse cara aqui, ó, o header, ou header, né? Ele passa um displayed columns. Esse displayed columns são o nome de todos os cabeçalhos que vão ser disponíveis lá na hora que vai montar a nossa tabela. Se a gente vê aqui, ó, como que isso foi feito, ó, ele passa uma variável aqui, ó, displayed columns, ele passa ID, name, price e ação. Então, vamos fazer isso ficar de forma dinâmica também. Então, o que a gente pode fazer? Vamos vir aqui, então, ó, vamos copiar esse cara, né? Acho que é mais fácil, porque esse cara aqui ele vai continuar existindo, só que a gente vai ter que popular ele. Então, vamos criar ele aqui. E aí, o que acontece? Quando a aplicação for iniciada, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o this ponto. Vamos garantir, né? Vamos fazer o seguinte, o displayer columns, só para garantir, vamos inicializar ele como vazio, um array vazio, e aí nós vamos percorrer todas as nossas colunas. Ou seja, nós vamos definir algumas colunas aqui, e a partir dessas colunas, nós podemos fazer um for each, que a gente vai percorrer todos esses itens, e a partir desses itens nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um column aqui, e aí esse column aqui nós podemos setar os valores que a gente for definir, que aí vamos colocar aqui o displayed columns, que é o nosso array de colunas, né? E aqui, ó, deixa eu dar uma subidinha aqui. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um push, e aqui no caso ele espera um array de cabeçalhos, né, de string. Então a gente só vai simplesmente pegar o valor que está no for each ali e vamos passar o data field, beleza? Que é o nomezinho lá que é relacionado à tabela do nosso banco. Bacana? Mas só isso vai estar 100%? Ainda não. Então, vamos abaixar um pouquinho aqui. E aí, o que falta mais aqui? Que a gente só colocou os cabeçalhos. E aí falta o da ação. Então, a partir daqui, nós vamos vir aqui, vou pegar esse cara aqui novamente. Vamos dar mais um push e vamos adicionar um action. Lá eu tinha colocado até a ação, mas para poder padronizar igual para todos, né, vamos colocar um action aqui. Eu adicionei mais um cabeçalho. Então, se a gente for seguir aqui, ó, aqui não vai ser mais ação, vai ser action. Show! Então, ó, nós já estamos vendo a rotina já criar forma, né? Então, aqui praticamente está tudo pronto. O que a gente precisa fazer agora, a gente precisa ter em vista, é que a gente precisa fazer isso funcionar, né? Na verdade, a gente precisa diferenciar de quando a gente está numa listagem de quando a gente está cadastrando ou editando um cadastro, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável aqui, que ele vai se chamar listMode. Esse listMode, string não, vai ser um booleano. Que através dele a gente vai definir se a gente está na listagem ou cadastrando. Bacana? Então, vamos vir aqui, ó. Então, o que a gente sabe? Que isso aqui vai ser igual para todos, certo? Então, o que a gente quer esconder é essa tabela aqui, que a gente não quer que mostre, e esse botão de adicionar, porque esse botão de adicionar ele só vai aparecer quando a gente estiver na listagem, certo? Então, vamos vir aqui, ó, utilizar a mesma técnica do ngFor, né? Vamos utilizar o ngContainer, e é aqui que a gente vai fazer um ngIf, que a gente vai verificar, ó, estamos no list mode, tipo, estamos na listagem, né? Se a gente estiver na listagem, então a gente vai pegar toda essa tabela aqui e vamos colocar aqui.
Bacana? Nós vamos fazer isso também para o botão aqui, né, de adicionar, porque nós não queremos que ele apareça quando estivermos cadastrando ou editando. Show? Só que, claro, a gente precisa fazer que este list mode ele seja alterado de forma dinâmica, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos validar o que estiver sendo navegado lá na rota, né? Quando a gente navega, ele vai navegando entre as rotas, né? Então, para a gente poder validar esse cara, nós vamos injetar aqui um router. E aí, nesse router, ele vai se chamar um route, na verdade, né? Esse route vai ser um activated route. Activated route. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos monitorar, vamos verificar o que está sendo navegado e a partir disso a gente valida. Então, vamos vir aqui, ó, this.route.url.subscribe. Nesse cara aqui, o que a gente tem? Nós temos um cara que se chama URL segment. Esse cara, ele é responsável por conter o que está sendo navegado lá na URL. URL segment. Ele vai ser um array. URL segment. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é um array. Esse cara, ele pode ser que ele venha um único valor, como ele venha mais de um. Ou seja, porque ele pode ter carry patterns, ele pode ter rotas quebradas, então ele vai quebrando para a gente através do array e a gente consegue fazer essa separação para saber se a gente está no form, no list, no form ID e assim sucessivamente. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um método aqui. Esse método a gente vai colocar como private, a gente não quer que ele seja acessível em outros lugares, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nesse cara aqui vamos colocar um nome, vai chamar match with ID. Nesse cara aqui, nós vamos receber o URL segment. URL segment. Bacana. Ele vai ser um void. E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o list mode e this.listMode. Nós vamos fazer a seguinte validação. Se o URL segment .length, ou seja, se não tiver nada nesse cara aqui, significa que nós vamos estar no list mode. Bacana? Nós podemos fazer uma seguinte validação também. Nós podemos verificar, na verdade, se nessa URL ela possui algum ID, né? Porque a gente vai saber se a gente está editando algum cadastro. Beleza? Vamos colocar aqui então. Vamos criar uma variável, né, constante, que ela vai servir somente para esse escopo. Ela vai ser do tipo number, né? E aí nesse cara aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o URL segment. Como eu disse para vocês que ele é um array, eu vou verificar a primeira posição, ou seja, se houver algum split, porque o que acontece? Se ele tiver alguma barra, automaticamente ele faz um split e a gente consegue ter isso em forma de array. E a gente vai verificar. Existe algum número, né? Vamos fazer da seguinte forma assim. Existe algum número na posição 1, a gente vai saber que esse cara é numérico, certo? Então a gente vai fazer a segunda validação aqui, ó. Que aí, como a gente sabe, a gente está verificando se a posição 1 ela é numérica, então vamos validar também a posição 0, certo? Então aqui, ó, vamos verificar a posição 0, ponto .path for igual a form, beleza? E se o valor do ID, nós vamos garantir, na verdade, né? Vamos ter uma certeza se esse cara aqui, ó, ele é numérico. Ok? Então, aqui a gente garante que, pelo menos, o valor que está vindo na nossa URL segment, ele vai ter que ser um ID. Então, a partir daqui, a gente vai ter duas validações. Aqui, se caso ele entrar aqui, a gente vai fazer uma requisição
e vai buscar um registro específico. Caso contrário, aqui a gente vai listar todos os registros. Bacana? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Para a gente poder popular, né, esse cara que a gente criou, que é o Objects, que é para popular na nossa tabela, a gente vai fazer da seguinte forma. Mas antes disso, né, como nós criamos esse cara aqui, né, vamos chamar ele aqui para parar de ficar dando erro. Nós criamos um match ID. Vamos passar aqui o URL segment. E bacana, ele já vai estar trazendo para a gente qual que é a rota certa que ele tem que obedecer, utilizando o list mode. E aí, para a gente poder listar agora, porque quando a gente vinha aqui, ó, ele estava fazendo essa requisição aqui no onInit, né? Tem um product list, aí ele vem aqui, faz uma requisição, pega todos os produtos e coloca dentro de uma variável products, certo? Nós vamos fazer isso também, praticamente igual, quase a mesma coisa. Como que a gente vai fazer? Ao invés da gente utilizar uma service, porque agora a nossa intenção é fazer de uma forma mais genérica, né? Então aqui o que a gente vai fazer? Ao invés de ter uma service, nós vamos utilizar o próprio injector, né, do Angular, que ele se chama private HTTP client. Aí esse cara aqui, ó, HTTP client, ele tem toda a suíte de recursos para poder fazer requisições no Angular. Então nesse cara aqui, ó, nós vamos criar mais um método. Nós vamos colocar aqui, fazer um list all. E aí nesse list all a gente vai fazer a mesma coisa que aquele product list lá faz. Aqui a gente vai pegar o this.http client. Vou colocar até client, né? Senão o cliente ficou esquisito. Client. Bacana. E aí aqui a gente tem acesso a todos os verbos, né? Get, delete, put, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa requisitar, né, a nossa API. Para a gente poder requisitar, a gente pode fazer o seguinte também. Nós podemos criar uma variável aqui, private, que nós vamos colocar aqui como... Vamos colocar como endpoint. Ou melhor, URL. Vamos colocar URL. A URL que ela vai ser uma string. E nessa URL nós vamos passar o environment, que é aquela nossa variável de ambiente, certo? Aqui, ó, ele até seta aqui, ó, falar pra gente se a gente quer utilizar o environment prod ou de desenvolvimento. Agora pra gente não faz nenhuma diferença, mas como nós já temos a nossa API Horse lá, então bacana, nós temos aqui a nossa URL. Bacana? Então aqui, ó, ele está apontando o localhost lá, né, com a porta 9000. E é o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui, ó, que na verdade, né, aqui, ó, a gente vai ter que concatenar. Na verdade, ainda dá para a gente poder melhorar isso aqui, pessoal, ó, porque senão toda vez eu vou ter que utilizar dessa forma. O que a gente pode fazer, ó, a gente pode criar um private aqui também. A gente pode colocar um endpoint, porque aí vai facilitar bastante na utilização dos outros verbos. Vocês vão ver do porquê que eu estou falando sobre isso. Vamos criar aqui uma variável chamada endpoint. Nessa variável chamada endpoint, dentro do nosso construtor aqui mesmo, eu acho que não vai dar tempo, aqui vai ter que ser no onInit mesmo. Aqui dentro do onInit, a gente vai pegar aqui this.endpoint. Nesse endpoint, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pegar o this.generic_CRUD. A gente tem aqui o endpoint, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos concatenar esse cara. Para concatenar, nós passamos os crases, nós passamos o cifrão, abrimos e fechamos chave. E aqui, ó, nós temos o endpoint que ele vai ser lá quando a gente for utilizar no cadastro. Que vai ser, por exemplo, produtos, né? Então, a partir de produtos, antes disso, tem que vir alguma coisa. Então, aqui nós vamos colocar mais um aqui. Ó, vamos abrir this.url. Beleza? Ó?
E aqui, deixa eu só verificar se ele coloca uma barra. Não coloca, então aqui a gente tem que colocar uma barra. Que vai ficar 2.9000 barra produtos. Show! Então aqui agora a gente pode utilizar o endpoint direto. This.endpoint. Aqui a gente faz um subscribe. E aí depois daqui a gente vai popular. A gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar um object aqui. Objects, na verdade, né? Porque ele vai trazer mais de um produto. E aqui no object, né? Nós vamos tipar ele aqui para ficar bonitinho. Vamos fazer assim, ó. Objects. Object. E aí aqui a gente pega o this.objects. Que ele recebe objects. Aqui ele vai dar um erro porque o object ele não é um array, então a gente só passa aqui um object array. Um as, né? Faz um cast aqui, só para ele parar de reclamar. Então aqui, ó, como a gente sabe que se ele não tem um form e nenhum ID, então ele está na listagem. Então vamos colocar um list all aqui. Show! Bom, pessoal, então está começando a tomar forma, hein? Confia que nós vamos terminar isso aqui. Então a outra parte, se a gente for ver, vai ser muito parecida. Se a gente for seguir a linha de raciocínio do list aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente for adicionar, nós vamos pegar esse cara aqui e vamos colocar aqui. Nós temos que injetar esse router aqui. Vamos pegar um private router do tipo router. Beleza. Tá aqui. Eu gosto de organizar esses caras também porque fica muito mais limpo, né? A gente consegue enxergar de uma forma melhor. Bacana. Então aqui quando a gente clicar em add, ele vai navegar bonitinho para a rotaform. No edit e o delete, vamos ver aqui, ó. No edit, nós vamos pegar esse cara também. Vamos vir aqui, ó, no edit. Aí aqui, ó, nós temos já um ponto interessante. Qual que seria esse ponto? Nós estamos navegando, certo? Para o form/id. Nós sabemos quem é esse id? Neste momento aqui não, né? Por isso que a gente criou aquele column id. Para caso tenha uma coluna com id com nome diferente, a gente seta dessa forma. E aí como que a gente pode fazer? Vamos criar uma rotinazinha aqui também. Vai ser um private. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma rotina bem bacana. Nessa rotina aqui, ó, o que a gente faz? Vamos criar um método que se chama id. E aí nesse cara aqui, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um método que ele vai retornar para a gente, de fato, já um número pronto, porque a gente consegue tratar isso na hora que a gente for excluir e quando a gente for navegar também, quando for fazer a edição. Então aqui, ó, nós vamos passar um number, e aí nesse id, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar um object, que ele é do tipo object, e aí caso esse cara não seja preenchido, vamos deixar um default, que ele vai ser de fato o thisObject. Esse cara a gente não criou ainda, então vamos criar ele, porque esse cara de fato vai ser quando a gente for utilizar ele dentro dos cadastros, ele que vai ser o responsável por fazer de fato a edição e a manipulação, quando você for cadastrar, preencher os dados no campo, então a gente vai utilizar esse cara, porque o array que a gente tem é para só quando trazer as requisições de todos os produtos ou todos os cadastros que você estiver fazendo. Então aqui, ó, nós vamos criar um object, que ele vai ser um object aqui só. E aí só tem um detalhe, né, pessoal, que esse cara aqui agora, ele vai ter que ser um input, porque a gente vai passar lá do cadastro que a gente for fazer para cá. E aí tem um outro detalhe que ele precisa ser refletido. Só que para refletir, a gente precisa utilizar um outro recurso, que é uma boa prática também, que se chama Two-Way Data Bind, né?
que é a união do event bind e o property bind. Ou seja, ele tanto faz alterações como emite essas alterações quando está utilizando essa variável. Para a gente poder utilizar esse cara, nós vamos precisar implementar o nosso edit. Quando a gente for implementar o edit, nós vamos ter a seguinte rotina. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui nessa rotina onde a gente fez o list all, a gente tem que implementar aqui agora quando for editar. Então, aqui a gente vai ter a mesma rotina. Vamos utilizar o HTTP Client, porque se ele caiu aqui é porque a gente está editando ou cadastrando, certo? Então, só que aqui a gente está garantindo que tem um valor, que é, se tem algum valor numérico aqui, ele está editando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui um get. Nesse get aqui nós já sabemos qual que é o nosso endpoint, né, que a gente criou ali. Nesse endpoint, o que a gente vai fazer? Nós precisamos passar qual que é o ID. Então, aqui nós vamos concatenar. Então, aqui, para a gente concatenar, a gente passa as aspas. A gente abre as chaves e passa aqui agora o ID. Bacana? Então, o que a gente fez aqui agora? A gente fez a requisição e a gente vai pegar os dados. Para a gente poder pegar os dados, a gente faz o subscribe. E aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um object, que é o valor que foi encontrado da requisição. Nesse object aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou até quebrar aqui para não ficar muito grande. Aqui ele até colocou um this, mas não é, sem o this. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos popular aquela variável que a gente acabou de criar e vamos emitir ela para o cadastro que for utilizar esse componente. Para a gente poder popular, a gente vai pegar o thisObject e vai passar de fato o objeto. Só isso. Agora, para a gente emitir, a gente tem que utilizar um event bind, né? Que é um outro cara muito bacana também. Só que ele não é um input, ele é um output, porque a gente vai mandar esse valor para lá, ele não vai ser recebido. E aí o que acontece? Aqui a gente vai colocar o nome. Isso aqui é uma convenção, viu, pessoal? A gente precisa colocar isso para que funcione de forma correta. A gente coloca object change. E aí esse object change, ele é do tipo event emitter. Aí n é qualquer coisa, mas é uma boa prática a gente sempre tipar. No nosso caso ele vai ser um object e a gente vai inicializar ele como o event emitter de object. Bacana? Então, show. Então, esse aqui a gente já fez um two-way data bind. Só que depois a gente vai ver como isso funciona na prática. Aí aqui, como a gente já populou aqui, a gente precisa emitir esse valor. A gente pega o this.objectChange e a gente faz o emit dele. E vamos passar o valor que acabou de ser recebido. Show? Bacana, então. Então, a gente já fez praticamente toda essa parte também. Voltando agora para o nosso ID, que é onde a gente não tinha o thisObject, né? Agora nós já temos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse código e vamos validar caso a gente precise dele. E como que a gente pode fazer isso, né? Nós vamos retornar aqui, né? Um retorno, a gente precisa ter um retorno que é o valor numérico. Nós vamos pegar o object e a gente vai fazer a seguinte validação. Caso tenha algum valor, né, informado lá no nosso generic CRUD, né, que é aquele campo que a gente falou, se tiver algum valor, ele pega dele. Caso contrário, quando a gente passa duas interrogações, é como se fosse um else if, só que em uma linha só. Bacana, né? Isso é um recurso muito show também. Que a gente deixa um padrão, né, tipo um ID. Caso tem muitas pessoas, empresas e as software houses que trabalham com banco de dados que colocam um ID para todas as tabelas. Aqui já facilitaria, não precisaria passar outro ID. Mas caso contrário exista, aí ele só tem que informar esse ID quando for fazer o cadastro. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, vamos colocar aqui.
Vamos ver se está tudo certo aqui. Agora ele está reclamando, né? Claro, a gente pegou o Product ID aqui, só que de fato agora o que a gente vai utilizar é a função que a gente acabou de criar, né? This.id, e a gente passa o element, que é o objeto. Aí ele já vai saber qual que é o valor do código e vai retornar para cá. Bacana? Então, o edit está ok já. Vamos ver como está o delete, que não tem segredo também, pessoal. Ou seja, praticamente a gente só vai copiar aqui. A gente vai fazer algumas mudanças, ó. Aqui ele está fazendo uma deleção, né? Então, nós vamos utilizar o HTTP client aqui, que ele vai ter o mesmo recurso. Aqui, é claro que a gente precisa passar o nosso endpoint, né? Vamos pegar aqui o this.endpoint. Vamos concatenar esse cara aqui também, porque a gente vai traçar o endpoint em um produto, né, em específico. Então, vamos passar aqui o cifrão e as chaves, /this, que tem que passar de novo também, this.id e o element. Show? Então aqui já montamos. E aqui no final o product list é para poder fazer a requisição novamente para atualizar os produtos depois de excluir. E a gente já implementou essa rotina também, que é o this.listAll. Beleza, pessoal? Olha, implementamos já praticamente tudo, né? Vamos só dar uma organizada aqui nessas coisas para poder ficar mais fácil de entender. Bacana. Vamos ver como está o nosso módulo também. Aqui, ó, é bom sempre organizar esses imports, porque fica muito mais legível o nosso código, né? E muito mais fácil de entender, né? Então, isso aqui é sempre bom fazer, pessoal. Assim, é lógico, né? Uma convenção não é uma obrigatoriedade, mas tudo que facilita para a gente é bom a gente aderir, né? Bom, criamos essa parte, então o ponto agora que faltou é que tudo isso gira em torno da listagem, né? A gente precisa agora fazer o lado do cadastro, ou seja, quando a gente está fazendo aqui o ng container, ou seja, a gente está verificando se está na listagem, ok? Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos colocar um else aqui e vamos colocar aqui um form content. Aí esse form content é caso o list mode seja falso, né? Então aqui, ó, nós temos o final do ng container. Nós vamos utilizar o ng template. Esse ng template, a gente, para poder identificar aquele cara, a gente coloca uma hashtag, a gente pega esse nome e coloca aqui. Beleza? E agora o que vai acontecer? Quando a gente for utilizar os nossos forms, os campos que vão ser criados do cadastro, a gente passa aqui um ng content, que é o conteúdo que vai ser renderizado aqui. Vocês vão ver depois do porquê que eu coloquei isso. Bacana? Acabou? Ainda não. Falta um detalhe muito importante, porque a gente só viu a listagem e lá no form do produto, né, quando vai cadastrar, tem essa rotina aqui também, pessoal. Ó. Porque que acontece? Isso aqui já está pronto, a gente já fez. Isso aqui a gente vai ter que utilizar quando for fazer o cadastro. E a gente tem o botão de salvar e cancelar, né? O botão de salvar e cancelar vai existir? Vai, só que ele não vai ficar mais no cadastro, né? Nós vamos tirar ele de lá. E aí se a gente for se atentar, ó, onde que ele fica? Ele fica dentro do card, ó. Então vamos colocar ele no mesmo lugar. Então aqui dentro do card, ó, se a gente for vir, ó, então a gente vai colocar aqui, ó. É que na verdade o que acontece? Quando for o form, então a gente vai ficar aqui, ó. Certo? Porque caso seja o form, ele vai aparecer aqui. É isso mesmo. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar até alterar, vou colocar save e um cancel. Vou criar esses métodos aqui já. Save, um void aqui, cancel.
Bacana? Então tá, vamos colocar aqui. Show. E o que esses caras fazem pra gente dentro do form? Basicamente, a gente vai fazer a mesma rotina, pessoal, só que de uma forma mais genérica, né? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, dentro do save, nós vamos colocar ele aqui, e aqui ele verifica se tem algum valor no Product ID, né? O que a gente vai fazer aqui, de fato, é fazer a mesma validação, só que com o object, né? A gente sabe qual que é o campo, o nosso ID, nós temos o nosso método, né? This.id, só que a gente não vai passar nada porque a gente definiu que o padrão é o próprio objeto, certo? E é aqui que a gente vai passar aqui agora o HTTP client. Vamos passar aqui para o put e para o post. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o endpoint para poder... Que aqui no caso a gente pode passar até direto. Porque ó, o primeiro parâmetro é o URL e depois o body. Então vamos passar aqui o this.endpoint e o body. O body vai ser de fato o object. E a gente tem o cancel para cancelar. Show. E agora, para editar, nós temos só que concatenar, da mesma forma como a gente fez com o excluir. Vamos passar aqui, ó, a crase, né? Vamos passar aqui agora o this.endpoint. Endpoint. Esse endpoint aqui, ele vai ter que concatenar, né, com o ID. Nós vamos passar aqui, que vai ser o this.id. Beleza, pessoal? Então aqui agora nós vamos passar o body, que vai ser o object, e cancelar. Olha que simples, pessoal. Assim, com poucas linhas de código a gente está tornando isso de uma forma muito mais dinâmica. O cancelar, o que ele vai fazer para a gente? Ele tem aqui, né, uma rota para poder navegar para produtos. É claro que isso aqui não vai poder ficar dessa forma, né? Nós vamos ter que fazer isso um pouco diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse cara aqui, nós vamos navegar por, o router state, vou até subir um pouco, porque acho que vai cortar aqui. O router state, nós vamos pegar o snapshot.url, vamos dar um split, e vamos dar um split no /form. E aí aqui, quando a gente der um /form, se eu não me engano, tem até uma colinha aqui. Ah, tá, beleza. Aqui a gente vai pegar a posição 0, porque ele vai quebrar nessa nossa URL e a gente vai ter tanto a parte da URL quanto a parte do form. Então a gente vai pegar a primeira posição, que vai ser só a URL, e a gente navega para a raiz, né? Ou seja, a gente vai saber qual que é o cadastro, seja ele de produto ou qualquer outro tipo de cadastro que a gente estiver fazendo. Bacana? Show. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Deu uma travada aqui. Bom, vamos lá. Fizemos o save, o cancelar. Vamos ver se está tudo certo aqui no nosso HTML também. A gente vira aqui, ó. Salvar, cancelar. Show de bola. Tá. Então, eu acredito que agora esteja praticamente funcionando, pessoal. O que a gente precisa fazer de teste agora é o seguinte. Vamos isolar esse cara, né? Ou seja, vamos fazer o seguinte. Vamos renomear ele. Vamos colocar aqui como old. Nós não vamos utilizar esse cara mais, né? Vamos criar o nosso próprio agora. Valendo agora. Como que seria nosso cadastro agora se a gente fosse fazer? É lógico que a gente precisa fazer a configuração de rota, não seria 100% prático, né? Mas já vai dar uma diferença boa, vocês vão ver. Vamos lá então. Vou criar um novo aqui. Vou criar um módulo chamado Product. Agora vocês estão vendo que é diferente, né? O produto não está ficando lá no módulo da aplicação principal. Nós estamos criando um módulo só para o cadastro de produto. Então aqui, ó,
ele vai criar uma pasta nova, tudo beleza, então só dá um OK. Aí esse product ele vai ser o nosso módulo, ou seja, nós vamos utilizar ele para carregar sobre demanda, né? Ele só vai ser carregado quando for acessado. E aí aqui, ó, no product, nós vamos criar o nosso componente, que vai ser baseado no módulo. Então aqui, ó, vai ser product. E aí eu não quero criar arquivo de estilo, nem de teste. Não quero criar uma pasta e eu não quero criar nenhum arquivo HTML. Vai ser tudo, como vai ser tão enxuto esse cadastro, eu quero só ter um arquivo TypeScript. Beleza? Ah, tem um detalhe, pessoal, que nos dois arquivos, se eu não me engano, eles têm alguns estilos. Aqui, ó, do nosso produto. Se a gente vir aqui, ó, se eu não me engano, ele tem uns estilos aqui, ó, que é para poder fazer o campo preencher toda a célula, né? E como isso não vai poder ficar aqui mais, nós vamos fazer com que esses caras, né, sejam aplicados no projeto inteiro. E a gente tem esse arquivo styles aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou até tirar esse cara aqui. E no list também vai ter esse cara. Temos alguns estilos aqui que é por questões de sombra da tabela que eu apliquei como estilo. Eu vou colocar eles aqui. E para garantir, né, vamos fazer o seguinte. Ó. Pegar todos esses caras aqui. Para garantir eu vou colocar um important aqui. Show? Bacana. Só para a gente poder aplicar o mesmo estilo para todos os cadastros que forem vir. Bacana? Então aqui o que a gente vai fazer agora, ó. Aqui a gente tem esse styles, nós não vamos precisar. Bacana. Nós não vamos utilizar o construtor? Vamos. O onInit, não. Vamos tirar esse onInit daqui. Nós não vamos precisar mais. Esse aqui é o nosso cadastro, viu, pessoal? Vocês vão ver como vai ficar bem enxuto, bem simples o cadastro, com pouco arquivo agora. E aí o que acontece? A aplicação agora está girando em torno de um módulo. Quer dizer, o nosso cadastro, né? Ele está girando em torno de um módulo. Se a gente for vir aqui no App Route Module, ele tem essa seguinte estrutura, né? Ele está até apontando aqui, ó, para aquele produto que a gente tinha antes, né? Que é o list e o form. Nós não vamos ter eles mais. Então, o que acontece? A gente tinha uma rota aqui, ó, para produto form ID. Que ele estava no App Routing, que é a parte inicial da aplicação. Ou seja, quando ela fosse inicializada, ela já teria essa configuração. Ela não vai ter mais esse cara aqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Na verdade, vamos copiar isso tudo, porque ela vai passar a estar aqui agora, dentro do módulo do nosso cadastro. Né? Então, vamos passar ele aqui. Vamos organizar esses importes. Em vez de ser Product List, vai ser Product Component. E aqui, em vez de ser produtos, nós vamos deixar vazio. Aqui nós vamos deixar só Form. E aqui nós vamos deixar só Form ID. E aqui, claro, os componentes vão ser os mesmos. Bacana? E aí, pessoal, ó, vou separar aqui. Para poder carregar esse cara, nós vamos utilizar a mesma lógica desse aqui, ó. Vamos pegar esse import. Vamos colocar ele aqui, ó. Na verdade, nem precisa do import inteiro. Vamos tirar esse cara aqui. Só que em vez de ser for root, ele vai ser um for child. Ou seja, ele vai carregar como uma rota filha, que faz parte da convenção de utilizar o carregamento lazy load. Bacana? Bom, aqui já criamos então a nossa rota. Bacana? E aqui no App Routing Module agora, em vez da gente apontar para esse cara aqui, para o componente específico, nós vamos apontar para o módulo. Então nós não vamos apontar mais para esse cara aqui. Aí aqui nós vamos ter os produtos, certo? Em vez de ser component, vai ser um load children. Aqui nós vamos passar um arrow function para a gente poder importar ele aqui. Vamos passar o caminho page.load
product, que é o que a gente acabou de criar, product module, ele é uma promise, nós vamos passar um then aqui, module, aí aqui nós vamos passar um arrow function também, o module ponto, o product module que a gente acabou de criar. Bacana? Então esse aqui a gente não vai utilizar mais. E até aqui no app module, se a gente for ver, ó, ele está sendo instanciado aqui, não vai precisar desse cara mais, nem disso. Se for ver, tem muita coisa que não vai utilizar mais. Ó, por exemplo, input não precisa, table, button, tudo isso está sendo inicializado quando a aplicação começa, né? Então isso aqui, ó, match form field, não precisa. Eu acho que basicamente é isso. O resto ele está utilizando no Nav. Beleza? Já fizemos uma limpa aqui da hora, hein? Show! Fizemos isso então. Então, aqui na parte do App Routing, ele está carregando utilizando o Load Children, que é o Lazy Loading. Aqui dentro do módulo, quando ele cai aqui, ele vai fazer toda a nossa rota para a gente, o roteamento. E agora está na hora de chamar o nosso cadastro, né? Como que funciona o nosso cadastro? Vamos vir aqui então, em vez da gente ter toda aquela parafernália, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, vamos chamar o nosso app generic CRUD. Dentro do nosso app generic CRUD a gente tem os inputs. O input primeiro que a gente tem é um object. O object vai ser o nosso o product. E aqui nós vamos criar, né, ó, product, que é do tipo product igual new product. Bacana? O outro input que nós temos é o generic CRUD. Nós vamos vir aqui vamos criar uma variável, né, chamada generic CRUD, que ela é aquela interface e todo o comportamento que nós implementamos dentro do cadastro base lá, né, o generic CRUD. Então aqui, ó, é uma interface generic CRUD. Bacana? Simplesinho, né, pessoal? Aí como que funciona a nossa mágica, entre aspas, agora, né? Nós temos aqui, ó, o ng-content, né, no que a gente criou lá e colocou tudo que fosse ser injetado e apareceria no form. E é aqui que ele vai aparecer, ó. Se a gente for vir no que a gente comentou como old, nós vamos utilizar esse cara aqui, ó, essa row que tem os dados, né, o conteúdo que vai ser os campos, né, que vão ser cadastrados. A gente vai precisar deles, só que a gente vai colocar aqui dentro, ó. Aqui a gente pode fazer um import também. Beleza? Então aqui, ó, ele já está utilizando o product que é desse cara aqui, tá tudo funcionando bonitinho, só que economizando muito mais código, né? E centralizando todas as regras de negócio. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso this.generic-CRUD, nós vamos passar alguns valores. Esses valores vão ser o quê? Column ID, ele não é obrigatório. Por padrão, ele vai pegar o ID. Então, mantém ele. O title, vamos colocar aqui, produto. O segundo é o endpoint. Vamos colocar aqui, endpoint, que vai chamar product, se eu não me engano, products. E o terceiro e último é os columns. Os columns é um array, né? Que a gente pode passar mais de uma coluna, ok? Então aqui que a gente vai passar o caption, que vai ser o ID, o data field é ID só, e aí aqui, ó, nós vamos passar o segundo é o name, que o data field é name, aqui é o price, e aqui é só price. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Se eu não tiver feito nada errado, né,
é para estar funcionando. Vamos ver isso aqui, até vou dar um Ctrl S e vamos ver se tem algum erro aqui. Ó, temos alguns erros aqui, vamos ver do que eles se tratam. Ah, tá, eu ranquei alguma coisa lá dos imports, né? Se eu for vir aqui, ó, eu ranquei alguma coisa que está utilizando. Importei ele aqui de novo, vamos ver. Aqui o que ele está falando, pá, que esse cara aqui, vamos ver, aqui ó, aqui no caso, bom, eu vou parar aqui e vou iniciar novamente. Às vezes é algum módulo que, como a gente precisou criar novos módulos, né, passar esse módulo para o App Routing, às vezes ele se perde e talvez ele não consiga carregar um módulo de forma correta. Vamos parar e iniciar para ver se esse problema ele ainda persiste. Vamos aguardar. Ah, beleza. Acho que era só isso mesmo. Bom, vamos ver então como que ficou a nossa aplicação, se está tudo certo. Beleza, ele está rodando para a gente. E agora vamos verificar se está funcionando os processos como eram feitos antes, né? Vamos vir aqui, ó, tentar cadastrar um cara, um produto, ktest 1, 2, 3. Beleza, ele salvou. Vamos cadastrar mais um aqui, no ktest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ele está cadastrando, vamos excluir aqui. Vamos editar esse 1, 2, 3, vamos colocar 4, 5, 6. Opa, aí deu errado, né? Ele inseriu em vez de editar. Vamos ver a rotina aqui. Vamos ver a nossa rotina do Generic CRUD. Aqui no save, a gente está passando o disobject ponto o nosso método, né? Ah, mas na verdade aqui, pessoal, eu fiz errado. Não precisaria desse disobject, porque a gente já tem o disobject como parâmetro principal. Então é só o disid, significa que se tiver, ele faz um put. Caso contrário, ele faz um post. Acho que foi isso que eu errei. Vamos voltar aqui agora. Aqui vamos excluir esse cara aqui e vamos editar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora deu certo. Então, pessoal, basicamente o que nós fizemos aqui, então, nós criamos uma rotina, até podemos vir aqui agora, excluir esse cara, vamos dar um delete, nós não utilizamos ele mais. Bom, a princípio nós temos agora um cadastro muito enxuto, né? Olha só, nós temos somente isso aqui, olha só, é algo muito mais elaborado, né? Mais padronizado e fica muito mais prático para criar outros tipos de cadastro, né? Então nós temos essa rotina, nós centralizamos, todos os cadastros vão ter o mesmo layout, o mesmo comportamento, tudo bonitinho aqui. E essa aqui seria a nossa rotina, então, um bom padrão que a gente possa aplicar nos nossos projetos, em nossas consultorias e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, a minha intenção de passar para vocês era essa técnica, né? Alguns pontos de como a gente pode melhorar nosso código, de como a gente pode aplicar em algumas rotinas. Esse foi o meu objetivo principal e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, deixa eu voltar aqui então. Eu agradeço demais a toda a presença de vocês, a todos que vocês assistiram, que estão assistindo. Agradeço demais a atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente prepara esse aqui com todo carinho para vocês e que de alguma forma a gente consiga contribuir e com o conhecimento de cada um, mesmo que seja talvez pouco. Beleza? Aqui estão as minhas redes sociais, meu e-mail, Facebook, o meu LinkedIn. O meu LinkedIn é o mesmo do meu GitHub. Se você pesquisar lá no GitHub André Dias 93, vocês vão achar os meus repositórios. Eu vou deixar tanto o projeto que eu fiz da Semana do Horse, da primeira vez que eu apresentei lá, quanto esse também, vocês podem comparar. Assistam se vocês puderem, pessoal, assistam o da Semana do Horse, da primeira semana que foi feito.
tá bacana, vocês vão ter uma comparação muito legal de como foi feito na primeira vez e de como foi feito agora. Bom, a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ver vocês em uma próxima vez também, encontrar vocês aí na Embarcadero Conference, se for possível, se eu estiver lá. Bom, então é isso aí, pessoal, agradeço de verdade e até uma próxima. Valeu, falou!